A partir de agora, você vai ouvir o podcast Pode Mais Urandi, com Warley Oliveira. Muito bem. Bom dia, pessoal de Urandi. Bom dia, prefeito Warley Oliveira. Segundo episódio do Pode Mais Urandi. E o primeiro episódio, já fiquei sabendo que foi um sucesso. Agradecer pela audiência de todos vocês, de todos os urandienses. Vamos lá então, prefeito Warley Oliveira. Mais um episódio, prestando conta para a população. Vamos falar de vários temas, principalmente a sua gestão de transparência. Vamos falar aqui da divulgação de tudo que é feito na região. Primeiro, quero saber disso. Qual tá sendo a divulgação na região da sua gestão? Bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo também e ouvindo também nas rádios, né, no nosso podcast, o Pode Mais Urandi. E de fato, Tony, a primeira edição do podcast, né, foi muito bacana, as pessoas, né, acharam a ideia fantástica, né, da gente estar divulgando, né, as ações do nosso município, da gestão, com mais clareza, né, com mais transparência e, é claro, tirando dúvidas de muitos urandienses, né, que tem, é muito importante isso aí. Bom, e hoje vamos falar justamente sobre isso também, né, a questão dessa transparência, né, da gestão com a população do município e como a gente tem feito, né, isso. Uma das questões aí foi o que você bem relatou, a questão da gente estar divulgando essas ações da gestão, né, tanto através das redes sociais, quanto através também de rádios e tudo mais. Então, a população, ela fica mais bem informada, né, através do trabalho que nós realizamos de divulgação de tudo que a gente faz na gestão. Então, isso é importante, né, porque a população, ela sabendo de ponta a ponta o que está sendo feito, de certa forma, ela compreende e sabe para onde, né, onde os recursos públicos estão sendo aplicados, onde estão sendo investidos, cada centavo que o contribuinte paga, seja através, né, dos seus impostos municipais, estaduais e federais, porque o município também recebe repasses de recursos, né, do Estado, da União, através do seu FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né, e também existe a arrecadação própria do município também, que os contribuintes urandienses pagam e que a gente tem esse dever de prestar contas e também de mostrar todas as ações que estão sendo feitas na cidade, todas as obras, manutenções, né, todas as novas ações que nós realizamos, tanto na área da saúde, da educação, da assistência social, da área da cultura, na área do esporte, né, que está sendo muito bem realizado no município. Então, enfim, quando a gente divulga cada ação, a gente vê, né, a felicidade da população em saber para onde o recurso público, né, ele está sendo investido, né? Então, cada centavo. Então, isso é muito importante, né? Uma alegria a gente poder dizer à população, mostrar de fato, né, que em Urandi nós valorizamos cada centavo, investindo em ações que com certeza melhoram a qualidade de vida da nossa população lá na ponta. Porque, na final, o objetivo principal é esse de uma administração pública, é gerir os recursos públicos, né, com transparência, com zelo, e a gente saber que esses recursos estão sendo aplicados de forma responsável. Então, isso é algo que, com orgulho, né, eu digo a toda a população do município que nós temos feito isso muito bem, né, a responsabilidade para com os recursos do nosso município. Muito bem, Warley. Lembrando também os ouvintes e também os internautas que a gente pode mais Urandi tá nas redes sociais, no Instagram, Pode Mais Urandi, também no TikTok, né? Lembrando que durante a semana a gente vai soltando os cortes dos principais momentos, não é isso, Warley? Exatamente, isso é importante, que alguns temas, né, são importantes, é muito importante a gente dar o reprise, né, e focar também nas questões dessa divulgação dos principais temas que a gente discute aqui no nosso podcast. Então é importante, né, durante a semana a gente tem feito isso e vamos fazer, está dando certo. E vai comentando, vai compartilhando, avisa para o pessoal aí também, manda nos grupos aí de família também, dos amigos, que o Pode Mais Urandi está no ar no seu segundo episódio. Vamos falar então agora para o próximo tema, como é que está a comunicação interna na Prefeitura Municipal de Urandi? Bom, esse é um desafio muito grande, Tony, não só em prefeitura, né, não só em órgãos públicos, mas também em empresas privadas de uma forma geral, em todos os setores, né, dentro das casas, da própria família. Então, existem sempre essas questões de ruídos de comunicação. E a gente precisa dar um foco muito importante nisso, porque eu sempre digo às pessoas, né, a comunicação, ela é
o ponto-chave, né, onde provoca qualquer tipo de problema, e, ao mesmo tempo, a comunicação é o ponto-chave para resolver qualquer tipo de problema. Então, muitas questões estão relacionadas à questão da comunicação. Nós procuramos realizar uma otimização dessa comunicação interna para facilitar, otimizar a questão do serviço público, mas é muito importante, né, que todos estejam inteirados e também, de certa forma, a própria população. Né? Quando eu falo da questão dessa temática, né, da gestão com transparência, essa comunicação direta através do podcast é uma dos, vamos dizer assim, dos pontos, né, que são importantes para a gente poder, de certa forma, não ter nenhum ruído na comunicação, ter uma comunicação direta com a nossa população. Eu digo isso por quê? Porque hoje em dia nós temos com uma grande facilidade no mundo todo, né, as pessoas de realizarem o que nós chamamos de desinformação, o que nós chamamos de ruídos de comunicação. Qualquer coisinha provoca, de certa forma, um rebuliço grande, justamente por conta da comunicação errada ou a falta dessa comunicação. Então, eu prezo muito dentro da administração e procurando melhorar a cada dia para que a comunicação interna ela seja realizada da melhor forma, né, entre todos os setores, né, entre a prefeitura com os seus cidadãos. Né, nós temos algumas ferramentas aqui na frente, nós vamos falar, né, uma dessas ferramentas que nós implantamos e que tem funcionado muito bem, né, também. Mas é importante que as pessoas possam ter muito cuidado no processo de comunicação. E quando eu falo que não é só a prefeitura, não são só as empresas, isso ocorre também na sociedade de uma forma geral, dentro das casas, das famílias, né, o ruído na comunicação ele provoca um estrago muito grande. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com isso. E dentro das secretarias, é claro, a gente tem procurado desenvolver uma forma melhor, né, de comunicar entre os colaboradores, né, dos colaboradores com aqueles que procuram o serviço público, que é a população, dando mais informações, porque isso aí, de certa forma, melhore muito, né, esse processo, né, de comunicação interna e também externa. Né? Então, como eu disse para você, a comunicação, tanto ela pode provocar, se ela tiver uma comunicação errada, ela pode provocar um problema, como também a própria comunicação, ela é o que resolve, né, os problemas. Então, nada melhor do que o bom diálogo, nada melhor do que a boa comunicação, onde a informação ela chega de forma precisa às pessoas, principalmente os usuários dos serviços públicos. Então, é isso que a gente precisa levar em consideração. Então, um simples fato de que, por exemplo, às vezes acontece, só citar um exemplo aqui, né, acontece um problema, vamos supor assim, na rua de um determinado cidadão, né, que reclama, né, de alguma questão relacionada, por exemplo, à coleta do lixo. Então, se de certa forma essa comunicação, né, da reclamação desse cidadão chegar até as pessoas responsáveis, né, corretamente, ali para poder resolver o problema, certamente esse problema será resolvido. Agora, se essa informação ela é repassada para uma pessoa que não tem nada a ver com a prefeitura, e essa pessoa repassa para outra, e repassa para outra, e repassa para outra, talvez não chegue na pessoa extremamente responsável por realizar aquele serviço. Então, quando existe a comunicação direta, então evita esses ruídos de informação, né? Ou seja, talvez o problema é o lixo, mas talvez quando chegar no final de tudo, só como um exemplo, pode chegar que o problema não é outro, entendeu? Não é aquele. E isso por questões de ruído da comunicação. Então, quando a comunicação ela é direta, a chance dessa informação chegar, né, com total lisura, né, total transparência e da forma como ela então a facilidade que nós vamos ter de resolver aquele problema ela é maior. E da mesma forma, esse retorno, né, do órgão responsável para com aquele cidadão que fez a reclamação. Então, no final, nós vamos falar da ferramenta que nós criamos, né, para poder auxiliar isso, né, que é a questão da ouvidoria, justamente para que o cidadão ele possa ter uma comunicação mais direta, né, com o setor responsável que irá, com certeza, atuar na solução desses problemas. Então, quanto a gente trabalha no sentido seguinte, quanto mais a gente evitar intermediários, né, dessa comunicação, melhor. Né? Já viu aquela brincadeira que a gente brincava antigamente, que é o telefone sem fio? Né, e tudo, né, e colocava uma latinha aqui, colocava um cordão e tudo, né, e de certa forma. E hoje, esse tipo de linguagem, né, comunicação sem fio, é muito utilizada quando justamente a conversa vai passando de um para o outro, passando de um para o outro, passando de um para o outro. Quando chega lá na ponta, essa conversa está toda distorcida. Então, dentro da administração, a gente tem que procurar evitar esses intermediários,
né, da comunicação. Então, a comunicação ela tem que ser direta, né? Então, nós temos, né, essa ferramenta que pode auxiliar nesse sentido e a população ela ser amparada de forma mais rápida, né, de forma mais célere e não ter problemas, né, com a questão da falta do retorno, né, da reclamação que ela fez, né, ou da solicitação. Às vezes não é uma reclamação, é uma solicitação de algum serviço público e tudo mais. Então, tudo isso pode ser utilizado através da ferramenta. Então, de certa forma, nós procuramos sempre melhorar. É uma melhoria constante que nós temos que ter do processo de comunicação. E é sempre um desafio, né? Eu sou comunicador, já trabalhei com rádio há muito tempo, você também é comunicador. A gente sabe, a gente compreende, né, sobre a importância disso, do processo de comunicar. E Madre Teresa de Calcutá, ela sempre dizia, né, que a primeira necessidade do ser humano é de se comunicar, né? E quando ela fala dessa comunicação, é de se comunicar bem. Não é a pessoa, né, sair falando qualquer coisa, é da boa comunicação, da boa informação, né? Então, a gente precisa, de certa forma, atuar nesse sentido. Então, é disso que eu estou falando, a comunicação interna e externa do município. A gente tem sempre trabalhado para poder melhorar a cada dia e é sempre um desafio muito grande. Maravilha, esse é o segundo episódio do Pode Mais Urandi, aqui com o prefeito Arley Oliveira, falando em comunicação. Você que está aí assistindo a gente pelo YouTube, aproveite, comente, curte, compartilhe. Você que está ouvindo a gente pela rádio também, fala para o pessoal que a gente está no ar. Um bom dia, um bom domingo para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo neste momento, no segundo episódio. E só abrindo um gancho aqui, prefeito, sobre a comunicação, sobre alguns problemas, evitar, no caso, resumindo, criar aquele alvoroço sem necessidade. Às vezes esse alvoroço acaba se transformando numa fake news também. E é uma frase que eu gosto de dizer também, que problema é feito para ser solucionado, mas tem que ser com a pessoa certa, é basicamente isso, né? Com certeza, eu acho que ninguém está aqui para poder correr de problema, né, de resolver, correr da responsabilidade da solução dos problemas. Pelo contrário, né, uma das coisas uma das minhas características é justamente procurar resolver, né, os problemas, principalmente aqueles que afetam o dia a dia das pessoas. Então, de certa forma, quando as pessoas, né, ao invés de chegar na pessoa certa, né, nos meios corretos, né, para poder comunicar sobre um problema, né, tem pessoas, principalmente agora, né, agora estamos em ano de eleição. Então, muitos vão né, querer fazer, muitos da oposição, a gente já está começando a ver isso, né, algumas pessoas que começam a ver alguma coisinha ali, pode ser simples e tudo mais, já grava um vídeo, bota nas redes sociais e tudo mais e tal. Ficou muito fácil, né, com as redes sociais, né, e de certa forma não é criticando quem faz, eu acredito assim, cada um tem a sua liberdade, o seu direito de fazer, mas tem os meios, né, legais. Então, assim, tem pessoas que às vezes preferem fazer isso para criar um alvoroço. Já tem aqueles, Tony, que entram em contato, né, com a prefeitura, comigo, com algum setor, justamente para poder... Essas pessoas que entram em contato direto, essas não querem criar alvoroço, essas querem que o problema seja resolvido. E aqueles que saem postando de qualquer jeito, né, as coisas, é porque não procuram os meios legais, tendo conhecimento, quer dizer, a partir de agora, né, quem não tem conhecimento vai ter dos meios dentro da ouvidoria, né, que pode ser realizado. Então, as pessoas que procuram esses outros meios de sair colocando tudo na internet é porque, de certa forma, subentende-se, né, que a pessoa não está preocupada em resolver o problema, ela está mais preocupada em criar um alvoroço, né, em politizar a questão, porque a gente sabe que tem os meios legais para isso. O município, a cidade, ela está crescendo e tudo mais, então é claro, a gente tem procurado corrigir, né, todos os problemas, principalmente em período de chuva, né, se tem um problema ali, outro ali, a gente vai procurando resolver cada ponto, mas tem pessoas que querem, de certa forma, politizar alguma coisa, né? Pegar alguma coisa, mesmo que mínima ali, para poder colocar em redes sociais, para poder tentar atrair atenção e tudo mais, mas grande parte dessas pessoas acabam que preocupando mais em se aparecer e tudo mais, né? E não de resolver o problema. Então, quer resolver o problema? Viu alguma coisa errada na sua rua, no seu bairro, né? Na zona rural? Passe pela ouvidoria da prefeitura, né, ou entre em contato com o setor responsável, pela secretaria responsável, que eu tenho certeza, né, que nós vamos atuar para poder tentar resolver o problema. É claro, todos os problemas a gente precisa ter desafios para poder corrigir, mas a gente não mede esforços nenhum para poder tentar resolver. Então, é o recado que eu deixo para a população nesse sentido, porque a comunicação ela tem que funcionar de forma
responsável, né? E não de forma irresponsável, né? Como às vezes acaba alguns, né? Não todos, mas alguns acabam fazendo de forma para politizar a situação. Muito bem. Eu vou falar também sobre a implantação da ouvidoria. Eu quero mais detalhes sobre isso aí, que eu achei interessante. Mas daqui a pouquinho eu quero mais detalhes sobre a ouvidoria. Aproveitando também, para findar essa questão da comunicação, tem a questão também do seu conhecimento como gestor, como prefeito, em todas as áreas de atuação. Isso também está interligado, né, prefeito? Com certeza. Eu acho que para a gente poder cobrar um setor, né, um serviço, a gente também tem que ter um conhecimento mínimo, né, de como funciona, de como deve funcionar cada setor e tudo mais, até para a gente poder cobrar da nossa equipe. Então, teve um processo, quando no período da campanha, né, de 2020, eu disse, né, à população, né, em uma determinada entrevista, eu disse o seguinte, né, que para poder trabalhar num setor, tem que saber mais um pouco daquele setor do que eu, porque a pessoa que a gente coloca naquele setor é para poder compreender, estar à frente ali no dia a dia, né? Então, logicamente, essa pessoa tem que ter um conhecimento ali, né, melhor, um pouco melhor do que o meu para poder não é que eu sei tudo, né, mas eu também, enquanto prefeito, eu devo ter conhecimento mínimo, né, de como funciona, qual é a necessidade de cada setor e tudo mais, para a gente poder até facilitar a cobrança das pessoas que estão à frente disso aí. E, é claro, é sempre um desafio, né, mexer com gente, trabalhar com gente, é complicado. A prefeitura, esses dias conversando com o comerciante, né, eu perguntei a ele, você tem quantos funcionários na sua empresa? Ele disse, olha, eu tenho uns 5 funcionários. Eu falei, desses 5 funcionários, todos trabalham na mesma intensidade ali, na sua pegada e tudo mais, e tudo, você não tem problema com nenhum deles? Aí ele falou, eu tenho problema com 3. Dos 5 eu tenho problema com 3. Então, de certa forma, até nas empresas a gente tem esse problema, né? Então, imagine a prefeitura com um quantitativo, né, maior, tanto concursados quanto contratados. É claro que a gente precisa, e a gente faz isso, né? Pega sempre no pé. Então, volta e meia, algum funcionário outro dá algum deslize e tudo mais, é claro, não tem como a gente impedir, né, isso, mas a gente tem como cobrar, né, depois para que a situação seja corrigida e resolvida, e é isso que a gente procura fazer, né, mas a gente tá no controle, né, de toda a questão do serviço público, do funcionamento. Agora, o que cada um fala, o que um funcionário fala, o que o outro fala, ninguém consegue controlar a boca de ninguém, né, em relação a isso aí. E, de certa forma, é totalmente natural, né, porque as empresas passam por isso mesmo, aquelas que têm poucos funcionários que aparentemente daria para poder não ter nenhum tipo de problema, né? Veja, uma empresa com 5 funcionários, com 2, com 3, e mesmo assim ainda tem problema. Então, imagina uma estrutura de uma prefeitura, né, como é. Então, lidar com gente, para poder lidar com gente, tem que ter uma habilidade gigante para poder a gente ter ali, né, colocar tudo na balança e todo mundo, né, tá com o seu trabalho. Não é fácil mexer com pessoas, né, com trabalhadores e tudo mais. É claro que tem as suas exceções, tem muitos funcionários bons, né, e tudo. Tem aqueles que dá trabalho também, que a gente precisa estar todo dia colocando na linha e tudo mais, entendeu? Mas a gente tem que aproveitar as boas qualidades, né? Não é porque uma pessoa tem um defeito e que a gente vai passar a mão, ou também, às vezes, jogar aquela pessoa fora por conta de um defeito, né, e tudo mais. Mas a gente precisa, é claro, estar olhando o contexto da situação e fazendo os devidos ajustes, né? E eu já troquei diversos funcionários de setor, já tirei vários funcionários também, justamente porque os ajustes não deram certo. Então, a gente precisa, de certa forma, tomar alguma outra medida, né, mais robusta para a gente poder fazer com que o serviço público ele funcione. Então, não pense que eu vou passar a mão na cabeça de funcionário A ou B e tudo mais, ou de secretário, ou de um ou de outro, né, porque a gente tem cobrado, né? Cobrado a questão principalmente para que o serviço público ele chegue na ponta, ele chegue até as pessoas. Então, eu, enquanto prefeito, preocupo muito com isso. É claro, existem os desafios, mas em momento algum a gente vai, de certa forma, procurar manter uma situação ali, vamos dizer assim, um problema, sabendo que esse problema está prejudicando alguém ou a população e tudo mais. A gente precisa sempre estar fazendo esses ajustes. E esses ajustes são contínuos, né? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferente, cada um pensa de uma forma. E aí que entra a habilidade do gestor público, que a gente precisa fazer com que todo mundo se converse, né? Pensa aí, por exemplo, você pega, por exemplo, administra, né, um município com funcionários concursados, né, ou até mesmo contratados e tudo mais, e aí você tem problema entre 2 funcionários ali, mesmo que concursados, que trabalham no mesmo setor.
e tudo mais. Então, assim, eu posso demitir um concursado? Não posso, né? É claro, não posso, mas eu tenho que ter habilidade de chegar lá e resolver a situação, de apaziguar a situação, né? E todos fazerem o seu trabalho de forma que vá beneficiar o serviço público, né? A população que faz uso daquele serviço. Então, Tony, é uma habilidade que a gente tem que ter fora de série e muita paciência que a gente tem que ter também. Resiliência. Exatamente, resiliência, essa é a palavra e tudo mais. Então, a gente precisa, de certa forma, ter o jogo de cintura para lidar com a gestão pública. A gestão pública ela não é para qualquer um. A gente precisa, de certa forma, ter esse jogo de cintura, entender as pessoas, lidar com a população ao mesmo tempo que cobra pelo serviço e, ao mesmo tempo, a gente executar o nosso plano de governo, né? Então, tem todo um planejamento que a gente faz e fazer com que as pessoas que trabalham conosco e todos os demais possam compreender que esse planejamento ele tem que ser colocado em prática. Então, todo dia a dia é dia da gente planejar e é dia da gente, de certa forma, ter esse jogo de cintura para poder lidar com tudo isso. É uma engrenagem, né, prefeito? Se uma pecinha dessa engrenagem ela dá defeito ali, conserta ou troca, mas tá sempre ligado nessa engrenagem para melhor para a população, não é isso? Exatamente, são várias engrenagens. E todo dia a gente tem que estar atento a várias questões, né? Então, a gente inicia o dia e finaliza o dia, né, pensando sempre na troca dessas engrenagens, na manutenção dela para que tudo funcione, né, de forma adequada. Muito bem, esse é o segundo episódio do Pode Mais Urandi. Estou conversando com o prefeito Warley todo domingo, pontualmente às 9 horas da manhã, pelo canal no YouTube, tá? E também pela rádio. Você ouve e você assiste o Pode Mais Urandi. O segundo episódio é a gestão transparente do prefeito Warley Oliveira. Já estamos no ano de 2024, mas eu queria saber, prefeito, também sobre a sua participação, né, nas audiências públicas de prestação de contas. Sempre tem participado de algumas, de todas, faltou em alguma? Como é que está a sua participação? Que é importantíssimo, né? Com certeza. Tony, eu estou para dizer para você que aqui na região, né, pode ser até no estado, não sei, não cheguei a verificar essa informação e tudo mais, mas acredito que aqui na região só tem eu, como prefeito, que participo de todas as audiências públicas de prestação de contas, presencialmente, né? Porque eu gosto de estar ali participando, comentando os resultados junto com a equipe de contabilidade que é responsável por apresentar os gráficos, né, os números, os cumprimentos dos índices da saúde, da educação, índice de pessoal, né? Então, índice de Fundeb. Então, de certa forma, eu gosto de estar presente para poder comentar e prestar contas de forma mais detalhada, até além daquilo que é preconizado pela Lei Complementar 101, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, que o Tribunal de Contas que é responsável por fiscalizar. Então, a gente faz até além, né, do que a lei determina, né? A gente faz mais do que a obrigação, no informar a população detalhes, né, sobre o que o município tem feito, né, com o recurso público. Então, todas as audiências públicas são os momentos que a gente tem, que a população tem para poder tirar suas dúvidas, né? Saber, por exemplo, o quanto que o município arrecadou naquele quadrimestre, o quanto o município gastou em quê, em qual área, né? Qual foi o percentual de cumprimento, né, de investimento na educação, na saúde, quanto que gastou com contratação, né, direta de funcionários, né? Questão de gastos do município, de uma forma geral, em todos os setores. Então, é na audiência pública que a gente tira essas dúvidas todas e eu faço questão de estar presente em todas, né? Então, já fui em todas. A audiência pública ela acontece todo quadrimestre. Então, os quadrimestres, né, que finalizam, aí no caso, né, em abril, é apresentado em maio. O quadrimestre que finaliza em agosto é apresentado em setembro e o quadrimestre que finaliza em dezembro é apresentado em janeiro. Então, por exemplo, agora em janeiro de 2024, nós vamos realizar a audiência pública de prestação de contas relativo ao último quadrimestre de 2023. Então, de quando nós iniciamos a nossa gestão, de 2021 para cá, todas as audiências públicas eu sempre participo e sempre, né, atuo na apresentação, né, de dados mais detalhados, né, com relação a todos os investimentos que a gente realiza no município. Então, eu considero isso como um ato de transparência muito grande, porque é muito difícil você ver
nos municípios, em todos os municípios, o próprio prefeito participando e apresentando, colocando a cara à frente ali e apresentando. Minha formação é na área de contabilidade, eu sou contador, né, de formação. Então, de certa forma, né, é minha área, eu preciso, né, estar ali também participando mais afinco, né, e tudo mais, e passando mais informações detalhadas à população que tanto merece, né, e precisa dessas informações. Foi um compromisso que eu fiz com a população de fazer uma gestão com transparência e é dessa forma que nós estamos fazendo, né? Então, você observa que dentro das nossas audiências, inclusive as nossas audiências, além delas ser elas são realizadas de forma presencial, nós transmitimos ainda, né, ao vivo, ainda pela rede social, né, pelo canal do YouTube, né, da Câmara Municipal, a gente realiza essa transmissão justamente para poder possibilitar até aqueles que não podem ir diretamente no dia da audiência pública e pode assistir da própria casa, do trabalho. O importante é que a população ela está ligada, né, em tudo que acontece no município, na prefeitura, com a prestação de contas e tudo mais. Então, é uma preocupação que nós temos isso. Vou dizer para vocês que uma prática, né, muito comum que se utilizava antes e que hoje muitos municípios utilizam na audiência pública, porque Tribunal de Contas exige que seja amplamente divulgado, né? Publica no Diário Oficial e dá ampla divulgação. Só que essa ampla divulgação, que vai ter uma audiência pública, é que não é detalhada, né? E tudo isso. Então, alguns aproveitam, publica lá no Diário Oficial, né, o edital ali da audiência pública e não convida o povo, né? Aí, no final das contas, aparece lá só a pessoa responsável por apresentar, que é da contabilidade ali da prefeitura, e mais uma pessoa ali que vai lavrar uma ata, por exemplo, né? Fica 2 pessoas lá na audiência pública e saem coletando assinaturas, né, para mostrar que aconteceu a audiência pública. No nosso caso, não, a gente divulga, a gente bota carro de som na rua, a gente bota nas rádios, divulgando, anunciando, convidando. A gente convida as escolas, alunos das escolas para poder participar, porque a gente acredita também que a parte do acompanhamento também das contas públicas, a gente tem que já ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Então, toda audiência pública, a gente convida uma escola para poder levar os seus alunos para lá, para a Câmara, para poder assistirem também, começarem a ter essa participação social, começarem a se preocupar com o que ocorre com os recursos públicos do município. Gestão financeira. Gestão financeira. Então, assim, se a gente quisesse esconder as informações, a gente não convidava ninguém, como alguns falam, mas além de ser lei, né, o processo de dar transparência e ampla divulgação, nós não divulgamos apenas por obrigação, e sim porque a gente quer ver uma Câmara ali movimentada no dia que a gente realiza na Câmara Municipal, justamente as pessoas participando e atentas, né, a tudo que acontece no município. Então, para mim é uma grande satisfação, até mesmo porque eu sou contador, a gente gosta de fazer com que todo o trabalho que é produzido, né, tudo seja apresentado, seja mostrado e as pessoas vejam de fato para onde está indo o recurso público, né, para que obra está indo, né, o que a gente está gastando em cada área. Então, isso para a gente é uma satisfação muito grande. Então, a gestão com transparência, ela é muito prazerosa quando você não tem nada a esconder. Né? Então, quando você não tem rabo preso com ninguém, com nada, com nenhum tipo de falcatrua, você apresenta ali, você tem o gosto de apresentar a sua prestação de contas, né, com toda, vamos dizer assim, transparência, né, com a população, e a população fica bem informada sempre. E interessante que você acaba, de uma certa forma, indiretamente, ensinando aos alunos, né, a ter gosto pela gestão financeira, não é isso? E quem sabe esses alunos que vão lá nas audiências acabam tomando gosto também pela gestão financeira, pela economia e até mesmo pela política. Claro, são futuros gestores, né? Vamos dizer, gestores de empresas, gestores públicos. A gente tem que incentivar, são as crianças, os adolescentes, os jovens, e é daí que se começa, Tony. Eu penso que a gente precisa estar ensinando, trazendo esses adolescentes jovens, né, cada vez mais para ter o interesse, né, nessas áreas e tudo mais, justamente porque são as pessoas que lá na frente, né, o nosso município, vão estar na mão deles. Então é preciso que eles comecem a tomar gosto, né, a ver como funciona e tudo na teoria, na escola e na prática também no dia a dia, quando eles participam de momentos como esse, justamente para poder já irem, né, se adaptando e tendo interesse, né, futuro de atuarem na área. Maravilha! Gestão com transparência com o prefeito Warley Oliveira.
Esse é o segundo episódio do Pod Mais Urandi, ao vivo também pelo YouTube e pela rádio. Falando em gestão de contas públicas, eu preciso saber também, acredito que a população também queira saber, aí já está em 2024, mas como é que foi o fechamento da parte financeira do município? Como é que estão as contas exatamente do município de Urandi, Bahia, seu prefeito? Bom, é importante, né, dizer, a gente já está falando de transparência, né, é Sim. importante que a gente possa, né, dizer isso aí, né, e assim, de certa forma, Tony, 2023 foi um ano muito difícil para os municípios, de uma forma geral, em todo o Brasil, né, principalmente no Nordeste, com relação à redução do repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, levando em consideração também, né, que, né, agora em 2024, né, já cai um pouco também o repasse para aqueles municípios que tiveram a redução da sua população, segundo os dados do último censo 2022, e o reflexo, né, vem agora. É claro que foi aprovada uma lei federal para não ter um impacto, né, de imediato, então será de forma gradativa. Mas 2023 foi um ano muito desafiador, né, com relação à questão das finanças públicas, até mesmo porque, com a redução do FPM, também a gente precisa realizar os ajustes, né, dentro da gestão. Mas, de certa forma, esses ajustes não comprometeram em nada nenhum tipo de serviço público com a população. Nós garantimos a continuidade, né, de todo o serviço público, né, seja na área da limpeza pública, seja na área das obras, seja na área da educação, seja na área da saúde, mantendo todos os pagamentos dos médicos, né, de todas as equipes que trabalham na área da saúde para atendimento da população, todas as especialidades médicas, né, o custeio de exames, de cirurgias para a nossa população. Então, nada disso a gente deixou afetar, porque a gente considera como sendo algo, são questões que a gente considera como sendo prioritárias dentro da nossa gestão, principalmente a área da saúde. Então, de certa forma, mesmo sendo um ano desafiador, nós fechamos o ano bem, né? Nós estamos em dias com todos os nossos fornecedores, né? Então, assim, não tem fornecedor nenhum, né, com débito a receber, né, do município de Urandi, né, empenhado do ano passado. Então, todos tiveram seus recebimentos. E também, importante dizer, né, que é uma coisa também que é muito importante, que são os salários em dias, né, dos trabalhadores, das pessoas que prestam serviço, né, para o município de Urandi como funcionário, seja o quadro efetivo, né, que são os concursados, os contratados também. Então, sempre pagamos, né, em dias os nossos funcionários, né? Todos os funcionários da Folha a gente paga sempre na data do dia 30, ou se cair no feriado, a gente antecipa para o dia 29 ou para o dia 28, né, esse pagamento. Isso é responsabilidade, né, a gente poder pagar o funcionário dentro do mês, né, e os funcionários da folha de pagamento. Então, nós temos essa alegria, né, em dizer, nós fechamos 2023 com quase 5 milhões de reais em caixa, né, então, assim, com possibilidades, né, de investimentos no nosso município. Vamos iniciar agora 2024, estamos iniciando com projetos de mais obras, né, para o município e para melhorias também de diversos outros serviços públicos. Então, enquanto nós transformamos uma dificuldade de 2023, né, que foi um desafio muito grande, mas com muita transparência, com muito zelo com o recurso público, é claro que nós estamos caminhando bem e nós vamos em 2024 realizar muito mais, né, pela nossa população. Agora mesmo, 2023 ainda, nós fizemos uma adesão, né, uma ata de registro de preço, onde nós vamos também estar investindo na educação, os alunos, né, principalmente da área do ensino integral que a gente já vem realizando, mas nós vamos providenciar uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal. Vamos iniciar agora a reforma de todas as escolas municipais para iniciar o ano letivo aí com o pé direito, né, os alunos, né, com tudo isso. É claro, são serviços que a gente realiza todos os anos, mas a gente tem dado, vamos pôr, prioridade a esses serviços na área da educação, porque são primordiais para que a gente possa formar uma sociedade cada vez melhor, dar melhores condições aos alunos, aos professores em sala de aula e tudo mais. Algumas escolas, em 2023, nós já colocamos ar-condicionado, né, nas salas de aula. Agora, em 2024, a gente vai dar continuidade, colocando em mais unidades escolares. Enfim, é uma série de investimentos que a gente realiza, né, construções de vários postos de saúde, né, satélites, em algumas regiões mais distantes, que estão mais distantes dos PSFs, do hospital. Então, a gente está construindo esses postos de saúde. Então, são investimentos que a gente não vai parar.
investindo agora em manilhamento de estradas, né? Então já foram várias estradas manilhadas e outras já com obras iniciando o manilhamento, justamente para poder facilitar o tráfego dessas pessoas, né, nas estradas vicinais do município, Tony. Ô, prefeito, só para fechar esse assunto aqui, a gente está em 2024, mas o senhor passou também na sua gestão pelo problema do Covid, da pandemia. Ainda tem um resquício ainda negativo ainda, ou já conseguiu a gestão, com a sua gestão transparente e também bem ativa, de uma certa forma minimizar o que foi assolado na pandemia? Bom, a gente fez a gestão dos recursos, né, que foram destinados pelo governo federal para a pandemia, né, de forma responsável, de forma bem transparente com a nossa população. Enfim, superamos o período Covid, né, e é claro, a gente sempre tem a missão, né, de estar investindo na área da saúde, mas em especial a questão do Covid foi superada. A gente conseguiu superar bem esse desafio, né, passamos, né, por essa dificuldade, assim como outros municípios também passaram, mas de certa forma é algo que, graças a Deus, né, ficou para trás e que a gente está agora olhando para frente, né, com outros olhares de investimento para a área da saúde, mas Covid, enfim, né, foi superado. Graças a Deus. Prefeito Warley Oliveira, esse é o 2º episódio. Vai comentando, curta, compartilhe, fique à vontade. Eu quero falar de um assunto aqui para a população, quero saber mais do senhor, algo que para mim é novidade, eu acho que não sei se todas as prefeituras têm, se não tem, deveria ter, a questão da implantação da ouvidoria na Prefeitura Municipal de Urandi. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a ouvidoria foi uma ideia, né, que eu tive justamente para poder a gente conseguir ter essa comunicação mais direta com a população e a gente conseguir de forma mais rápida atender a necessidade, né, de quem solicita, de quem faz uma reclamação, de quem solicita um serviço, de quem faz um elogio, né, de quem faz uma crítica. Então tem espaço para tudo dentro dessa ouvidoria municipal, né? Então nós temos um ouvidor municipal, né, que é responsável por estar ali recebendo essas informações que vêm da ouvidoria e dá destino específico para o setor competente, aquela pessoa, o setor que realmente vai resolver o serviço do cidadão ou da cidadã que entra na ouvidoria. Então é importante que as pessoas possam ter conhecimento, quem não tem conhecimento, a gente já divulgou quando a gente implantou no ano passado, mas algumas pessoas ainda não têm conhecimento, né, dessa ouvidoria. Então, no portal do município, em www.urandi.ba.gov.br, você pode acessar, né, esse portal, tem um link em cima lá, ouvidoria, e a pessoa clica, pode ser com o celular mesmo, no computador em casa, mas no celular, todos os celulares acessam, e aí lá tem um espaço para você apresentar, né? Se for uma solicitação, clica lá em solicitação. Se for uma crítica, clique lá em crítica. Se for uma reclamação, clica lá. Se for um elogio, também clica lá, né, na aba específica, né, de cada um dos itens. Lá vai ter a relação dos serviços, né, que você quer solicitar, ou até mesmo do tipo da reclamação que você quer fazer, ou da solicitação de serviço que você quer. Tem a opção, Tony, de você se identificar ou não, entendeu? Porque a gente garante, de certa forma, justamente, né? A pessoa pode fazer uma denúncia anônima, né? E tudo mais. Então, agora, quando é algo mais específico que a gente precise, né, de informações, é importante que a pessoa deixe o contato, né, o telefone e tudo mais, para que possa entrar em contato para detalhar a informação. Mas se a pessoa preferir, ir deixando lá com todas as informações da sua denúncia, da sua reclamação, da sua solicitação bem explicada, né, então é mais fácil para que a gente possa ir direto no problema e poder resolver. Então essa ferramenta da ouvidoria, ela tem trago muitos frutos, né, bons, porque a gente tem conseguido resolver muitos problemas através dessa ouvidoria. Então, se a população ela utiliza a ouvidoria de forma correta, né, para a solicitação dos serviços públicos, ela vai ter esse retorno da administração pública com mais rapidez e com mais eficiência, né? Então, porque vai ter uma informação ali já concreta, né, com endereço local, onde é o problema, em qual rua em qual bairro é uma lâmpada no poste que está queimada, vai lá e solicita lá na ouvidoria, entendeu?
É uma rua que está ali com um problema no esgoto, vai lá e reclama na ouvidoria. É uma poda de uma árvore que você quer que solicite ali, a prefeitura faça uma poda de árvore na frente da sua casa, pode colocar lá na ouvidoria. Porque dessa forma a gente tem esse contato, essa comunicação direta com a população, daquele que precisa do serviço público. Então, como eu disse lá no início, tem um esgoto na minha rua quebrado aqui. Não, beleza, aí tem pessoas que vai lá, filma, bota nas redes sociais. Vai resolver o problema? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende muito, mas a forma melhor de se resolver é na ouvidoria, porque fica registrado, tem uma informação ali registrada, né? Então, assim, é importante e a gente tem um controle melhor, né, das ações, né, das demandas que a população nos apresenta através disso aí. Mas eu não tenho acesso à internet, não tenho um celular e tudo mais, como eu faço? Pronto, aí nesse caso, você pode também pedir uma pessoa para fazer, ou então ir direto na secretaria responsável do setor, né? Procurar a pessoa, né, correta ali para poder atender a sua demanda. Mas algumas pessoas, como eu disse antes, não estão afim de resolver o problema, de querer que resolva o problema. São pessoas que querem tumultuar, né, ou querem até mesmo politizar a situação. Porque se realmente quiser resolver o problema, nós temos o canal que é legal, que é um meio legal, e o meio também mais acessível para que as pessoas possam estar fazendo sua reclamação, a sua denúncia e tudo mais. Mesmo a gente disponibilizando, não significa que a gente também não está atento a essas questões, né? Nós temos equipe de todos os setores que realizam as vistorias. Eu mesmo, enquanto prefeito, né, todos os dias eu estou rodando pela cidade e vejo determinados problemas e eu mesmo aciono a equipe responsável, né? O bom de ter um prefeito que mora na cidade é que o prefeito, ele visita todas as ruas também, vai ali, né, passa na frente da casa de um morador, o morador já fala de um determinado problema, né? Na hora ali eu já ligo para um responsável para poder estar resolvendo tudo mais. Mas é importante que a população saiba também que tem essa ferramenta, que é a ouvidoria, porque tem pessoas que não querem talvez se expor ou não querem, não tem tempo, ou talvez, né, por motivo de trabalho, está indo lá no setor responsável. Então, sabendo que tem a ouvidoria, é importante porque é uma ferramenta fácil, está aqui na palma da mão no celular, onde a pessoa pode ali registrar, não precisa se identificar se não quiser e o seu problema vai ser resolvido. E tem um detalhe, cada solicitação da ouvidoria gera um protocolo. Com esse protocolo, a pessoa pode ir acompanhando o desenrolar daquela solicitação dela, entendeu? Justamente para que ela possa saber a que pé está, né, ali a sua solicitação, a sua reclamação que foi realizada, né? Então, enfim, é isso. Por exemplo, tem alguns casos, é importante dizer, é engraçado e tudo mais, mas é importante dizer, por exemplo, tem situações que a pessoa coloca lá na ouvidoria, né? Estou reclamando aqui porque meu vizinho, todo final de semana, ele liga o som alto em casa. Aí aparece lá na ouvidoria da prefeitura, né? Beleza, maravilha. Mas aí, de certa forma, né, é importante orientar algumas questões, né, que tem casos que não é de competência da prefeitura. E é claro que a gente informa também lá no portal da ouvidoria, a gente dá o devido retorno, né, para a pessoa, né, informando, olha, para esses casos, né, existe outros meios, que nesse caso aí seria com a própria polícia militar, né, para poder estar vendo essas questões aí, né, porque em relação de briga de vizinhos, a gente não sabe, né, o que pode dar, então geralmente é caso de polícia. Então, polícia militar, né, tem um telefone dela também para poder, e a gente passa também pela ouvidoria, mas o mais importante, Tony, é a gente dar essa assistência à população. É com a prefeitura, beleza, vamos passar para o setor responsável. Não é a prefeitura, pronto, nós vamos informar também qual é o órgão legal, né, qual é vamos dizer assim, o meio que a pessoa pode procurar para poder ter a solução do seu problema. Então, isso é questão de informação, é utilidade pública, é tudo. Então a gente precisa dar mais publicidade, né, a questão da ouvidoria, as pessoas terem conhecimento que existe essa ouvidoria e fazer uso, fazer acesso. É natural. A pessoa quer criticar, critica na ouvidoria. Quer reclamar, reclama lá. Quer solicitar algum serviço, lá. Quer elogiar alguma coisa também, lá também. Então, acho que isso é importante. É uma ferramenta que ajuda muito, tanto a sociedade, quanto também ao município, né, que tem ali uma gestão melhor das demandas da comunidade. Lembrando, pela fala do senhor aqui, que não é uma ouvidoria para estar lá de enfeites, para dizer que tem. Vocês querem resolver, e tem resolvido, né? Exatamente, com certeza. Por isso que a gente vem a público, né, falar dessa ferramenta importante, porque é uma ferramenta, porque se a comunidade utiliza bem essa ferramenta, né, então a comunidade ela cada vez mais vai ter um retorno mais rápido,
né, da sua demanda, do seu serviço, para que ele possa ser realizado, né, com todo o planejamento, com todo o trabalho, e a pessoa vai ter o seu devido retorno com relação à solicitação realizada. E sem olhar quem, né, a gente procura fazer um trabalho sem perseguição política, né, não é porque a rua da frente da casa de fulano tem um problema e a gente não vai resolver porque fulano votou contra. Não existe isso. A gente procura atender as demandas de todo mundo, né, de quem foi a favor, de quem foi contra, todo mundo, porque é um serviço público. E serviço público a gente tem que atender a todos sem distinção. É o prefeito que governa para todos e de todos. Só para finalizar aqui, aproveitando também esse gancho, sobre morar na cidade de Urandi, né, que é o seu caso, o senhor é prefeito lá e mora e está atento aos problemas. Começou as chuvas também, teve aquele problema da água lá. Eu vi, inclusive, que o senhor esses dias estava acompanhando o abastecimento no local de água já, não é isso? Exatamente, com certeza. Justamente porque também eu gosto de estar acompanhando, né, essas questões, porque são problemas que a gente, estando ali acompanhando de perto, é muito mais fácil, né, a gente conseguir dar encaminhamento a algumas coisas, resolver de forma mais rápida, estar acompanhando a equipe, vendo quais são os problemas, quais são as dificuldades, e a gente procurar ali mesmo dar uma solução, um encaminhamento para aquilo, né? E foi bom você ter falado sobre isso, Tony, porque só adentrando novamente na questão da água, algumas pessoas, né, por conta da outra chuva, dessa nova chuva que deu agora essa semana, que passou, né, tivemos, né, que fechar os registros da barragem, né, novamente, porque a população precisa entender como é que funciona o processo do tratamento de água. Que aí tem pessoas que falam, de oposição, né? Cadê o tratamento da água que estava fazendo, que a água ia chegar limpa e tudo mais e tal. É importante dizer que o tratamento da água era um processo, né? Então, assim, o primeiro processo de decantação é na própria barragem. Então, quando a água da chuva, né, que naturalmente todos os anos ocorre isso, ela, no caso, fica barrenta na barragem, essa primeira água, ela não consegue ser decantada ou filtrada nos equipamentos logo de primeira. Então, o primeiro passo é a gente fechar a água, né, fazer ali todo o processo, aguardar um tempo ali para poder fazer a decantação, para quando tiver no nível um pouco melhor, que dê para fazer o processo de tratamento, aí sim a gente libera para passar para os filtros, o filtro fazer, o decantador fazer todo o processo de decantação e a gente aplicar os produtos, os reagentes, né, de tratamento dessa água. Então, é isso que a gente precisa informar, porque às vezes tem algumas pessoas, né, que às vezes não têm informação adequada, ou às vezes se deixam levar por outras pessoas que não têm conhecimento ou que querem politizar a situação e para poder ficar falando que a gente não está falando uma coisa e fazendo outra. Não, a gente tem toda a responsabilidade. Afinal, qual foi o prefeito da história de Urandi que teve a importância, né? Viu a necessidade de colocar um químico responsável pelo tratamento da água da cidade? Não é um funcionário qualquer, é um químico, né, que tem toda a responsabilidade e tudo mais, conhecimento e tudo, e a gente tem feito isso, né? Então, de certa forma, a população ela tem que saber que existe todo um processo, né, um trâmite para poder tratar a água. E nós estamos falando, né, com a população, as pessoas que perguntam e tudo mais, né, e é importante que essa informação chegue a todos, da importância desse processo que nós estamos construindo, porque naquele primeiro vídeo que eu gravei, né, falando com a população que a gente, enfim, estávamos realizando o tratamento da água, deixei bem claro também que nós estávamos fazendo um teste, em fase de testes, né, do tratamento, porque é a primeira vez que o município se preocupa com isso, com o tratamento. Depois de 105 anos de emancipação, nós estamos resolvendo problemas históricos, problemas centenários do município de Urandi. Então, algumas pessoas querem politizar a situação, colocando a responsabilidade nas nossas costas, enfim, mas como eu disse, a gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que ter paciência também para lidar e saber também que nem todas as pessoas, né, são bem intencionadas ao fazer devidos comentários, né, como esses, mas enfim, eu estou bem centrado com toda a nossa equipe, focado em resolver, né, o problema, que é a questão do tratamento da água do município, e nós estamos trabalhando para isso aí, né? Então, as pessoas hoje elas estão com o processo de tratamento da água, né, em fase de teste, mas estamos fazendo. E é claro, período de chuva ocorre isso, a gente tem que fechar, né, o registro para poder fazer o primeiro processo de decantação e depois, em seguida, quando a água estiver no processo melhor, a gente passar no decantador, aplicar os reagentes e aí essa água ela vai estar pronta para poder ser distribuída para
para as casas. Então, essa semana teve esse problema, a água já normalizou, já está, né, nas casas do município e tudo mais, mas não deixa de um ou outro politizar ali, né, criar uma polêmica, né, com relação a isso aí, tentando passar uma imagem para a população que a gente não resolveu, que a gente não está resolvendo. Mas são pessoas mal intencionadas e que, de certa forma, não estão preocupadas, né, com o município de Irandi. Algumas pessoas até são mandadas, né, fazer isso, colocar nas redes sociais e tal, isso e aquilo, mas não estão preocupadas em resolver o problema, porque eles tiveram a oportunidade de resolver e não resolveram, né, e nós estamos realmente preocupados e estamos resolvendo o problema. Maravilha. Prefeito, está chegando o final do segundo episódio do Pode Mais Urandi, nesse domingo gostoso que está fazendo aqui na cidade. Eu quero deixar o senhor à vontade para as considerações finais desse segundo episódio. Bom, dizer para a nossa população, Tony, né, para todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem, né, pelo YouTube do Pode Mais Urandi e também pelas rádios aí da nossa cidade, né, dizer o seguinte, que a transparência, ela é um processo que é contínuo, né? Toda gestão ela tem por obrigação atuar com transparência. E agora nós não fazemos só porque é uma obrigação, nós fazemos porque nós vemos a necessidade, a importância da gente agir com transparência com a população. Porque quem age com transparência não precisa esconder de ninguém, não precisa desviar de ninguém, de nenhum lugar para poder, né, encontrar com uma pessoa, conversar, dar uma satisfação e tudo mais, porque a gente trabalha sempre de cabeça erguida, sempre com a verdade, né, com a nossa população e para que a população ela tenha, de certa forma, todas as informações precisas, né, e, é claro, a informação correta para poder tirar as suas conclusões. Então, é isso que a gente faz, né, com toda vontade, com toda alegria, com todo prazer, né, de gerir o município de Urandi com responsabilidade e com transparência. Maravilha, prefeito. Muito obrigado pela participação. Até o próximo domingo, 9 horas da manhã. É isso aí. Até mais. Até lá. Bom domingo a todos. Um abraço, pessoal. Bom domingo. Você ouviu Podcast Pode Mais Urandi, com Warley Oliveira.